pouco aliviada porque o professor Edito foi meu professor no mestrado, então qualquer coisa o professor me protege. Então, o meu tema é sobre o crédito trabalhista como direito fundamental à sucessão na Lei 11.101. Eu sou formada em Direito, né, obviamente. Minha graduação foi em 2009.2 e eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório que advogou para uma empresa que estava em recuperação judicial. Então, assim, foi o meu primeiro contato com a lei e os sócios, né, que eram os nossos chefes na época, ninguém tinha muita experiência de como é que ia funcionar, como é que a gente ia apresentar o representante da empresa, né, o preposto aqui, se era uma pessoa indicada pelo administrador, ou se era uma pessoa que fosse o funcionário representante da empresa. O sistema recursal, a gente nunca conseguiu nenhum recurso tentando basear. Eu acho que com a reforma teve até uma modificação nesse sentido, com a lei da recuperação judicial. Então, na época, eu escrevi até alguns textos para o escritório, porque a gente tentava apresentar alguma diretriz para o cliente, que estava todo mundo muito perdido, como é que as coisas funcionavam. E assim, hoje eu não estou mais no escritório e a empresa também saiu nesse curso, porque ficou muito caro ela pagar, né, os honorários para a gente dar assistência aos processos. Mas eu tenho contato ainda com algumas pessoas da empresa. A empresa está em vias de recuperação. É uma empresa de segurança, segurança. Acho que o professor Edito teve muito contato, porque ela tinha muitos contratos de terceirização. E na época foi um boom. Eu fazia uma média de 10 audiências por dia aqui, pela quantidade de ações trabalhistas que foram demandadas aqui na Justiça do Trabalho. E, assim, das notícias que eu tenho, é uma empresa que de algum modo está tentando se reerguer. Fizeram um plano de recuperação, o plano não foi à risca cumprido, principalmente quanto ao pagamento, porque eu lembro que na época tinha um deságio dos créditos e como eles não conseguiram naquela época quitar esses créditos trabalhistas, as regras do plano caíram. E as ações hoje eles estão pagando integralmente as custas do processo, as custas com o INSS, imposto de renda. A empresa tem se mostrado assim, se recuperando, né? Já passou por aquele período de maior dificuldade e hoje ela está se recuperando. Então, por conta disso, dessa experiência, na época eu já estava motivada, junto com o Dr. Fred Machado Neto, que é o sócio do escritório que eu trabalhava, a escrever, para a gente estudar mais, para a gente até se formar no sentido de dar uma orientação correta ao cliente, e me despertou escrever sobre isso. Quando o professor Edilton falou, eu digo, nossa, meu Deus, será que ainda é pertinente esse debate, essa discussão para fazer um artigo, para fazer a inscrição, para participar aqui do IBDT. Mas eu acho que em que pese seja uma lei de 2005 e seja uma lei que já está completando agora seus 12 anos, é ainda muito pertinente o debate, porque, pelo menos do meu ponto de vista, ela vai de encontro com muitos direitos fundamentais postos na Constituição, direitos fundamentais sociais. E assim, se a gente não está constantemente discutindo, debatendo, provocando que esse debate, nesse sentido, ela vai perpetuar e a gente nunca vai ter a oportunidade de uma reviravolta até jurisprudencial nesse sentido. Então, assim, a sucessão trabalhista na CLT, colocada e posta na CLT, ela nunca ensejou grandes debates, porque sempre foi muito pacificado que, ocorrendo a sucessão, ela não atingia os contratos de trabalho e, assim como ocorre no Código Civil, as obrigações perante terceiros também não seriam afetadas. Os artigos da CLT que tratam sobre a sucessão prevê que, havendo a modificação da pessoa jurídica dentro da empresa, ela não alcança as obrigações, não alcança os direitos trabalhistas. Isso sempre foi muito pacificado e nunca ensejou grandes discussões. Até que veio a lei, essa lei 11.101. Eu estudei o projeto de lei, foi um projeto de lei que demorou anos, diferente do projeto de lei da reforma trabalhista, que foram quase 6 meses para ser discutido, aprovado e já entrar agora em vigência. Esse projeto de lei demorou anos para ele se concretizar. Antes dele, existia a concordata e a falência
nos moldes da lei que tratava a respeito. Com essa lei, houve a criação do novo instituto, que é o Instituto da Recuperação Judicial, e criaram novas regras de sucessão para a sucessão da empresa que estivesse com esse status de recuperação judicial. Antes disso, para a gente entender e até para mais adiante eu conseguir colocar, fundamentar minha opinião, eu estudei muito a respeito dos direitos fundamentais sociais, principalmente o direito fundamental. Eu coloquei a dignidade da pessoa humana aqui, mas mais detidamente a vedação do retrocesso, que é explícito na Constituição. Existem várias passagens na Constituição que fala que os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais são aqueles que sempre visem a melhoria da sua condição. Ou seja, a Constituição, ela coloca um parâmetro de que todos os direitos devem avançar, ela não admite retrocesso. E isso é muito explícito, tanto no artigo 7º da Constituição, como no artigo 60, que é o artigo que regulamenta as modificações, as alterações, e ele fala taxativamente que todas e qualquer modificações futuras, elas não podem abolir direitos e garantias fundamentais. Então, esse é o nosso parâmetro de discussão. A lei 11.101, que é uma lei infraconstitucional, e como toda lei, para ter vigência, ela precisa estar de acordo com o sistema constitucional, ela tem que ter em si o parâmetro e aquele objetivo de seguir, de que os direitos e garantias sociais dos trabalhadores, eles têm que sempre melhorar. A gente não anda para trás, a gente anda para frente, pleonasticamente falando. Várias outras legislações, principalmente legislações internacionais, que eu coloquei aqui no meu texto, no meu artigo, também falam sobre isso, de que a gente sempre tem que buscar a melhoria das condições sociais e das condições humanas. Aí vem a bendita lei 11.101, e fala que uma empresa que ostentar o status de recuperação judicial, ela fazendo a sucessão no direito do trabalho, a empresa sucedida, ela não vai absorver o passivo daquela empresa que está em recuperação judicial. Oi? A sucessora, perdão. Mudando totalmente o sistema e fazendo uma mudança de paradigma do que a gente tinha com a CLT, com a sucessão na CLT. Na época, várias discussões foram colocadas, e até que veio o caso, que foi o caso que inaugurou, né, a prática, a colocação na prática da lei, que foi o caso da Varig. Eu não lembro a empresa que sucedeu a Varig. Foi a Gol. E a Gol absorveu toda a estrutura da Varig, mais os processos trabalhistas, as demandas trabalhistas e outros créditos, ela não absorveu. Oi? Outro dia eu fui para São Paulo, tinha até uns aviões lá. Eu achei que só tinha aqui em Salvador uns negocinhos lá, sucata lá. Existe o guichê no aeroporto da Varig. A Varig ainda existe? Tem 2 aeroportos que elas têm um guichê, para dizer que a empresa ainda existe. Tem lá, Varig. Eu pesquisei ontem para trazer até um título de novidade. Não pagou todo mundo. Tem muitas ações que ainda não foram quitadas e que certamente não vão ser. Vão cair até no caso da prescrição intercorrente. Ou então vai ser aquela situação de que você ganhou, mas não levou. Vai tentar executar, e vai chegar uma hora que não tem bens e, infelizmente, vai frustrar os direitos dos trabalhadores. Na sucessão trabalhista, né, da CLT, quando há sucessão, ela não, só há mudança da pessoa jurídica. Até porque o conceito, o empregador é a empresa, como é posto na CLT, e não existe essa modificação na estrutura empresarial, razão pela qual os contratos de trabalho ficam incólumes em relação a essa sucessão. Mas com a lei 11.101, não. A lei 11.101 possibilitou essa modificação
na qual a empresa sucessora, ela não absorve o passivo e não responde pelas dívidas, no nosso caso aqui, trabalhista. Na época, o Partido dos Trabalhadores, o PDT, ele entrou com ação questionando a constitucionalidade de alguns dos dispositivos da Lei de Recuperação, que são justamente esses dispositivos que não permitem a sucessão. E no julgamento dessa ADIM, o relator, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, ele entendeu que não existe nenhum tipo de afronta às normas constitucionais, porque, segundo ele, existe uma colisão, que foi até o termo que ele utilizou, de direitos constitucionais, e que naquele momento prevaleceria o entendimento de que a saúde da empresa sucessora, sabe, até a fim de estimular que empresas venham absorver outras que estejam com a saúde financeira já precária, já debilitada, ela permitisse que a sucessão nesses moldes existisse. Então, eu acho que eu citei aqui a forma que ele usou. Ele colocou assim, que ele fala que a consolidação dos direitos do trabalho, nesses artigos que falam sobre a sucessão, ela é muito protecionista. Só que não se pode perder de vista que a Lei 11.101 veio uma lei para a perspectiva econômica estimular, e que isso tem amparo na Constituição. Eu acredito que, assim como na reforma trabalhista que está sendo agora posta, houve mais uma vez o sacrifício dos direitos dos trabalhadores em prol dessa dita economia, esse dito avançado economia, mais uma vez cortando a carne de quem, como diz no interior, já está no osso. Então, a sucessão veio tirar, do meu ponto de vista, ou então tentar viabilizar da forma que atinge mais aqueles que são os mais vulneráveis dentro dessa perspectiva de legislação. O caso da Varig, como eu coloquei, foi um caso emblemático. Houve a sucessão e o AGOL não absorveu o passivo, até porque o STF, apreciando a situação... Não precisa não, obrigada. Apreciando a situação, entendeu por ser constitucional aqueles dispositivos da Lei 11.101 que permitiam a sucessão sem absorção do passivo. E o que a gente vê, ontem eu fiz essa pesquisa, é que as demandas trabalhistas, infelizmente, não foram todas quitadas. O valor que eles conseguiram arrecadar com a venda daquela estrutura para a Gol não foi suficiente pela quantidade de demandas que eles têm a nível do Brasil todo, e muitos trabalhadores estão hoje com as suas perspectivas financeiras, né, trabalharam frustradas por conta disso. E assim, eu acredito que, por uma questão constitucional, que toda lei tem que ser pautada numa perspectiva constitucional, a Lei 11.101, nesse aspecto, nesses artigos que falam que veda a sucessão, ela é eivada totalmente de constitucionalidade. Primeiro, porque não se atentou com o dispositivo da Constituição que fala sobre a vedação do retrocesso, e a prática tem mostrado para a gente que a legislação, nesse aspecto, ela retrocedeu, tanto que a gente tem esse caso, que foi um caso que inaugurou a prática, né, a vivência da lei, e que hoje a gente vê que não conseguiu absorver as demandas todas e pacificá-las com o pagamento das verbas trabalhistas. Então, é um dispositivo que eu acho que a gente ainda tem que discutir muito, sempre provocar o judiciário, para que a gente venha até uma mudança de jurisprudência e que a gente entenda que essa forma de salvar a economia, de salvar a empresa, a forma sacrificando os direitos trabalhistas, não é a forma que vai atender às nossas perspectivas sociais.